Bom, então hoje o nosso tema, avaliação geriátrica ampla ou avaliação global, avaliação geriátrica global ou avaliação geriátrica abrangente, tem vários sinônimos, né, para falar. Cli, tu tem o link ali do negocinho, agora que eu lembrei que a gente tinha combinado de fazer isso, das palavras lá? A gente pensou em trazer para vocês... primeiro, para vocês colocarem uma palavra, o que vocês acham que mais representa a AGA? Espera aí que a gente vai mandar o link aqui para vocês. Ops. Ai, gente. A gente se programou e não deu certo. Tu tá pegando aí, Cri? Eita, tenho que fazer login. Tá, enfim. Vamos deixar sem isso, então. Vocês podem falar o que vocês acham, uma palavra que defina a avaliação geriátrica ampla depois da leitura, depois de várias vezes que a gente também já conversou sobre isso nas nossas reuniões, que a gente conversou, a gente falou sobre a AGA várias vezes, mas a gente nunca entrou de verdade nela, né? E o que vocês acham uma palavra que defina a avaliação geriátrica ampla? Pode ir falando, pessoal. Vai, sabe? Gente, eu diria que eu acho que integralidade, assim, porque até quando a gente lê, é algo que engloba muitos aspectos, sabe? Todas as áreas da vida, até ali no textinho que a gente leu, falava dessa questão de que a dificuldade, na verdade, da água seria o tempo, né? Justamente por ser algo que, assim, engloba basicamente todos os aspectos, cada detalhezinho de cada parte. E eu acho que aí vai justamente para essa ideia de, né, ver o idoso, todo o idoso, não só a parte biológica, ver toda a parte social, psicológica, enfim. Acho que vai mais nesse sentido. Mais alguém aí? Vamos abrindo o microfone, pessoal. Estamos enferrujados, mas vamos lá. Bom, já que ninguém se prontificou para falar, ali no início daquele textinho ali que a gente tem várias palavras, justamente como a Sabre falou ali, eu acho que a palavra é uma das palavras que mais define, vai ser essa integralidade mesmo, que a gente vem batendo em todos os encontros, mas ela é multidimensional, ela é multiprofissional, ela é interdisciplinar, porque acaba não sendo só uma visão médica, né? É uma visão de todas as áreas, porque a gente realmente sabe que não tem como. Eu acho muito interessante que o texto ali traz diversas vezes as questões sociais, né? Não só psicossociais, as questões sociais também. Que até o financeiro ali ele acaba considerando que é uma coisa extremamente relevante na vida de qualquer pessoa e principalmente do idoso que necessita de cuidados, né? Então, é realmente muito interessante a gente analisar essa questão multidimensional que a AGA tem. Vocês gostaram do texto? O que vocês acharam? O texto é do livro que a Isabela deu para gente. Eu gostei porque ele é curto, ele tem um resuminho bem interessante e ele deixa a gente querendo saber um pouco mais, né? Porque ele fala que tem várias coisas e ele só dá um panorama, assim. Eu achei bem bom de ler e, como eu falei, a gente já comentou várias vezes aqui, eu acho muito interessante esse tema, né? Eu achei o texto bem bom, porque ele traz uma maneira resumida a essência dessa avaliação, né? Que é tipo o cuidado total e resume, que nem o Jack falou, de todas as partes, mas focando principalmente na questão da capacidade funcional, que é uma das coisas que mais pega ali na hora da questão de debilitar o idoso, de incapacidade, de mobilidade, etc. E é uma das coisas que tem que ser mais discutida, né?
Eu também gostei do texto porque ele é simples e direto, né? Ele não enrola muito, ele diz o que a gente quer saber e nos deixa curioso só na parte do método que ele diz lá, que tem os métodos para chamar e tal, só que ele não nos ensina como que a gente faz isso na prática, né? E aí me deixou curioso nessa parte. Era justamente essa intenção, a gente ter essa visão geral da AGA, né? Porque hoje a gente teve a Assembleia que tomou um pouquinho do tempo antes, e se a gente fosse entrar a fundo, né, na AGA, porque justamente para fazer ela já é um exame muito completo e acaba, querendo ou não, sendo extenso, como o próprio o texto traz. Então, se para fazer, se para aplicar essa avaliação é extenso, imagina para a gente aprender a fazer ela, né? É muito mais extenso. Vai, Michel. Eu participei, aliás, eu acompanhei a minha avó numa consulta geriatra e ela iniciou a fazer essa avaliação geriátrica, a gente ficou 2 horas lá no consultório e, na verdade, não foi inteira, ela marcou para ir de novo no outro dia que ela ia continuar, sabe, com outras coisas, porque foi muito interessante ver como que ela vai adequando as perguntas que a gente leu ali no texto como que a pessoa reage, sabe? Ela perguntava certas coisas, daí ela percebia uma certa dificuldade, ela tipo, provocava, sabe? Questionava de outra forma para chegar naquele mesmo ponto, mas de outras maneiras. Então, como a Raíssa falou, imagina isso deve ser extremamente complexo para dominar, para aprender, porque não cada pessoa tem as particularidades, você tem que levar em conta educação, cultura, audição, visão. Então, eu achei muito interessante como que ela ia, sabe, procurando atalhos e vendo como que ela conseguir se comunicar de uma maneira eficiente, que fosse entendida e que ela conseguisse as respostas que ela estava procurando. Então, foi 2 horas, ela não tinha nem chegado no exame, no mini exame do estado mental, tanto que ela passou para eu fazer com a minha avó, e depois eu enviar para ela, e ela já tinha marcado outra consulta. Então, eu acho que a gente não tem que ficar pensando que a gente não aprendeu aqui hoje, é só para a gente saber que existe e saber que tem que saber, porque eu acho que para dominar isso vai muito tempo, muito mesmo. Eu achei uma coisa muito interessante que eu estava assistindo uma aula sobre isso, né? Que a médica que dá aula era geriatra, e ela fala que leva, tipo, 1, 2 consultas para fazer, e você tem que ir, tipo, lendo o idoso enquanto ele tá falando. Então, você tem que adequar todo o ambiente, né? É que nem aquelas coisas que a gente aprende em semiologia, tipo, tem que ser bem iluminado. Por quê? Porque tem idoso que tem problema de visão. Você tem que falar alto, porque talvez ele não escuta direito. Tem que falar de um jeito que ele consiga fazer leitura labial, porque talvez nem assim, nem você falando alto, ele vai te ouvir. Tipo, chegar mais perto, ver se está ansioso ou não, porque o texto sempre traz que é uma coisa de muitos profissionais fazendo junto. E tem vezes que vai estar lá muitos profissionais na mesma sala com um idoso, e ele vai se sentir, tipo, preso, encurralado. Então, você tem que ver, respirar, falar, olha, se você não está se sentindo à vontade agora, a gente faz isso depois. E perguntar sempre se tá entendendo. Eu achei isso muito interessante. E pedir para repetir também, sabe? Porque às vezes só falar, tô entendendo, mas não tá entendendo. Aí ele tem que repetir. Isso é bom também porque ao mesmo tempo é um exercício de memória, né? E até o jeito que você aplica essa avaliação é uma maneira complexa. Então, ela por si só é, tipo, muito, muito difícil. E justamente entra que a gente sabe que qualquer consulta de qualquer profissão, a gente sabe que ela deveria ser particularizada, né? Ela não deve ser um esquema que a gente segue, por exemplo, aquela fichinha de anamnese, a gente não deveria pensar ela como um roteiro estrito, fechado, que a gente deve fazer, né? Mas acaba sendo muitas vezes a realidade, infelizmente. Só que no idoso isso acaba sendo impossível de ser feito, se tu parar para pensar. Porque a gente sabe que o idoso não segue aquela cronicidade que tem ali, sabe? E a AGA traz justamente isso, considerar essa questão da particularidade não só do idoso, mas daquele indivíduo idoso, né? A gente tem que acabar adequando, como o Michel e a Cris falaram. E justamente por isso que a gente traz a pergunta de por que vocês acham que essa avaliação geriátrica acaba sendo necessária. Alguns já falaram um pouquinho aí, mas o que mais que vocês acham?
as gurias também da física, da enfermagem, seria legal se vocês falassem um pouquinho se vocês viram já isso, a necessidade disso no curso de vocês, para a gente também conhecer um pouco mais, porque o texto acaba focando um pouco mais ali na consulta médica, ele fala dos outros setores ali, né? Mas ele acaba focando um pouquinho na médica. Tá, vou começar falando então. Eu não cheguei a cursar ainda a cadeira de saúde do idoso, né? Para saber se de fato a gente aplica essa avaliação. Mas assim, o que acontece na enfermagem é que a gente realiza o processo de enfermagem, que são 3 etapas, que tem o NANDA, que é os diagnósticos de enfermagem, o NOC, que são os resultados esperados, e o NIC, que são as intervenções que a gente vai fazer para chegar nesses resultados esperados. E aí, na consulta de enfermagem, a gente aborda isso, né? Tipo, identifica as necessidades, as dificuldades, enfim, e tenta achar um diagnóstico. Por exemplo, tem o diagnóstico de síndrome do idoso frágil. E aí, nele tem as características definidoras, fatores relacionados, condições associadas, que tudo que a gente vai identificar naquele idoso que a gente está atendendo. Por exemplo, se ele tem a deambulação prejudicada, nutrição inadequada. E aí, no NOC, a gente vai pesquisar, né, deambulação prejudicada. O que a gente pode fazer para auxiliar ele, para melhorar nessa deambulação? E eu acho que o propósito da AGA é mais ou menos esse, né? Porque pelo que eu li ali no material, tem a parte do plano de cuidado individualizado. Então, é necessário justamente para identificar as necessidades que aquele idoso tem, que às vezes numa consulta normal não é percebida. E aplicando isso, a gente consegue perceber alguns fatores, né, e tudo mais. Então, é bem legal. E trazendo para a enfermagem, nesse processo, a gente consegue fazer isso também. E eu falo de novo, né, sobre a caderneta de saúde da pessoa idosa, porque eu estava comparando a avaliação que tem no final do material com as perguntas que tem na caderneta, e a maioria se parece, tipo, sobre humor, sobre o andar, né, do idoso, como é a família, as doenças que ele tem, que remédios que ele usa. Então, a gente consegue também fazer essa avaliação nessa parte da enfermagem também, é bem legal. Bem, eu vou falar por... Ai, desculpa, Cristiane, acho que eu fui me metendo. Pode ir primeiro, pode ir. Bom, eu vou falar da parte da físio. Eu não cheguei a cursar, ainda a parte da geriatria, no próximo semestre agora. Por enquanto, assim, está muito restrito a queixa principal, sabe, a fisioterapia. Toda aquela abordagem da amnésia, da queixa principal, do que o paciente usa como medicamento, quais as... Para eu poder ver qual a intervenção, né, vou utilizar naquele paciente. Então, eu não tenho ainda informações que eu possa lhe dizer, sabe? Ainda não cheguei especificamente no idoso. Aí ficou muito vago ainda, tá muito assim, vou dizer bem sincero, tô perdida ainda na parte do idoso, né? A fisioterapia ainda não chegou nessa parte para mim, né? Eu acho que a outra colega já conseguiu cursar essa cadeira. Aí, se ela pudesse participar, ela com certeza ia dizer melhor que eu, né? Acho que ela não veio hoje, né? É a Rafa, né? Isso, ela mesma. E essa amnésia, ela tá... E a gente não sabe se a gente usa para idoso, é para todas as faixas etárias, né? Isso é de fato. Mas muitas vezes ela não abrange aqueles aspectos do idoso, que é a parte mental, a parte física, né? O ambiental também é muito importante, porque é através dela que se dá os déficits, né? Que o idoso adquire. Então, tá muito na queixa principal, principalmente. E o NANDA que eu falei, ele é mais usado no ambiente hospitalar, mas tem o CIPESC, que é usado na atenção básica, que é como se fosse o NANDA, mas mais voltado para problemas que podem acontecer no dia a dia, assim, sem precisar, de fato, de uma hospitalização. E além dos diagnósticos de fato de problema de saúde, tem também de promoção da saúde, tipo de autocuidado. Aquele idoso consegue se vestir, consegue tomar banho sozinho, cuida bem da sua saúde, e aí a gente segue estimulando ele para que ele consiga manter, né? Isso aí que tu trouxe, Cindy, vai bem de encontro mesmo, né, com o que a avaliação geriátrica ampla traz ali, né, porque é bem essa questão, analisar todos os aspectos do idoso para então bolar um plano que melhor adeque, que mantenha ao máximo a independência do idoso, né, porque ele traz ali, às vezes, a questão das síndromes, as condições geriátricas que o idoso tem,
que aquilo ali não tem muito o que fazer, não tem, às vezes não tem como reverter, mas tem como adequar as situações do dia a dia, a conduta do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, para preservar ao máximo a saúde e aquelas evitar que aquilo progrida e atrapalhe cada vez mais a vida do idoso, né? Então, realmente isso aí que todo mundo acabou falando, que ela acaba englobando todos esses pontos de vista bastante diferentes, né? Tá bem, Lorena? Que traz esses diferentes aspectos, tentando sempre preservar o ponto de vista funcional ali, com aquelas que ele traz ali no fim, né? Das atividades básicas de vida, as atividades básicas diárias. Não me lembro, são 2 siglas, né? Que a gente também já falou em alguns outros encontros. Até acho que foi bastante, a gente falou no De Queda, eu acho, né? Que ele trazia isso, que é fundamental a avaliação dessas atividades, de preservar essa capacidade de realizar essas atividades na vida do idoso, né? Que ele traz ali, que tem uma que é mais complexa que a outra. Uma é tomar banho, se vestir, ir no banheiro, essas coisas assim, e a outras que acaba sendo mais complexa, ir no mercado, ir na farmácia, ir no médico sozinho e tal, e isso aí acaba é uma coisa que muitas vezes não é observado numa consulta de idoso, assim, porque não tem muito essa visão dessa visão integral, como a Sabe falou ali, né? Esse quadrinho eu coloquei aí porque eu achei muito interessante que ele fala que no texto, assim, que é complicado, né, o diagnóstico do idoso e tal. E eu também vi que eles falam que o diagnóstico do idoso é não unicista, ou seja, não é único. Então, tipo, na clínica médica que a gente vê, a gente tem um sintoma, um sinal, e ele vai indicar uma doença, e aí a gente vai tratar disso. Só que, ou, tipo, sendo uma doença específica ou sendo uma síndrome, só que, tipo, quando é do idoso, que é a síndrome geriátrica, esse sintoma ele pode indicar várias coisas. Então, se ele está com tontura, essa tontura ela pode ser causada por tanta coisa que, por exemplo, não é nem tontura. Ele acha que ele é tontura, só que ele só tá meio com a perna bamba assim porque ele tá com dor no joelho. Na verdade, isso nem é tontura. Ou então ele tem problema no labirinto, sabe? Então, tudo isso é uma coisa que vai tornando o quadro cada vez mais complexo. Sem tirar o fato de, por exemplo, que a gente já viu várias vezes, que a gente falou, por exemplo, da polifarmácia, que os efeitos colaterais dos remédios não são nem sintomas causados pelo próprio organismo, mas sim dos remédios, que pode confundir ainda mais esse quadro. Então, tem que detalhar direitinho isso, detalhar o que está sentindo, quando está sentindo. E eu achei interessante trazer. Aí ele traz ali os componentes da AGA, né? Alguém se dispõe aí a falar um pouquinho sobre esses componentes? Quais são as partes do exame? Quem está mais caladinho? Carlos até fechou a câmera, hein, Carlos? Né, quem as contas tá acabando bateria, eu vou ter que carregar, senão ele vai desligar daqui a pouco, já volto. Capacidade funcional. Continua, Fred. Boa, eu sou. Não, é que tem várias, né? Tem a capacidade funcional que o próprio nome já diz, que vai avaliar em si a função do indivíduo, se ele consegue fazer ou não o que ele tem que fazer, né? Só que é meio complicado essa capacidade funcional, porque ela tá muito ligada aos outros, né? Que a gente vai citar aí, porque por mais que ela seja nas atividades diárias, ela pode estar relacionada com tudo, né? Porque o que eu faço diariamente pode não conseguir fazer o meu ambiente social, alguma coisa, estudar, seria mais comprometimento cognitivo, alguma coisa nesse sentido. Então, engloba muita coisa a parte funcional, né? Bom, eu vou parar de falar. Isso que o Frank comentou, eu vi uma coisa que é super interessante, que dentro dessas avaliações de
básicas de vida diária ou avaliação instrumental de vida diária, a gente não pode incluir, por exemplo, dirigir carro ou pintar e tal, porque isso está ligado a fatores que são socioeconômicos, culturais, e é diferente de uma pessoa para outra. Pode ser que uma pessoa apresente um déficit nesse tipo de atividade, só que a saúde dela seja melhor do que uma que é boa nesse tipo de atividade. Então, isso não pode entrar. Eu não entendi. O que, Frank? É que, tipo, por exemplo, se a pessoa dirigir e não dirige mais, a gente pode colocar. Mas, por Se ela exemplo, nunca assim, dirigiu, não pode. se Ai, eu entendi. por exemplo, assim, ó, isso depende muito da alfabetização que a pessoa teve, da cultura. Tem gente que nunca dirigiu o carro, mas como que você vai colocar isso dentro de uma avaliação que é fechada, sabe? É um teste, é fechado. Você não pode colocar isso para todo mundo, sendo que tem gente que não tem acesso a isso. Que nem pintar, tem gente que não foi acostumado desse jeito, não teve esse acesso na vida, então não pode incluir dentro desse sistema. Mas, por exemplo, se vestir é uma coisa que todo mundo faz todo dia, sempre fez. Então, é interessante porque pode ver que ali no modelinho que tem, você já tem que fazer, antes de você iniciar, inclusive eu acompanhei lá, ela faz todo um perfil da pessoa, para, a partir disso, ela ver o que ela vai poder perguntar. Por exemplo, a minha avó, ela tem 84, ela tem 2 anos de estudo, ela é analfabeta, você não tem como fazer aquelas partes dos testes que ela tem que pedir para ela escrever uma frase, né? Você tem que alterar isso, ela não vai conseguir formar uma frase com sujeito, verbo enfim, ela não vai conseguir ler um comando num papel e responder, né? Porque ela não sabe, ela sabe escrever o nome e tudo, né? Mas isso foi depois, não foi porque ela não teve esse acesso lá quando ela na idade certa. Então, eu acho que é isso que a Cris estava comentando, né? Que você não pode usar isso de parâmetro para todo mundo. Ah, que você sabe dirigir? Não, então você já tem que perder ponto, porque nem todo mundo dirige, né? Ao mesmo tempo, a ocupação da pessoa era muito importante. Eu lembro que, tipo, a minha avó ela era do interior da roça, sabe, né? Como diz. Então, ela a partir disso, ela que começou a fazer as perguntas muito colocando o trabalho dela em contexto, sabe? E a senhora, lembra quando fazia tal coisa? E agora, a senhora consegue fazer ainda? Sabe? Ela se utilizou dessas informações que ela pegou no começo e para adaptar esses textos, sabe? Por exemplo, as palavras, ela tem aquelas palavras certas, que a gente sabe que tem uns estudos que indicam que tem que repetir palavras certas para fazer as ativações de áreas determinadas do cérebro, mas ela utilizou outros termos que são sabe, de conhecimento dela para fazer as de memorização e sabe, de fazer as questões aqueles testes matemáticos, né? Ela já adaptou também, usando, tipo, e dinheiro, quanto você, sabe? Então, é sempre baseado no perfil que você cria daquela pessoa. E só respondendo a pergunta anterior da Raiz, eu acho que esse negócio, o que avalia a AGA é o estado da pessoa, porque a partir disso você vai ter o estado funcional, que vai depender tanto de financeiro, tanto de apoio social e familiar, tanto educacional que a pessoa vai ter, deixa eu ver o que eu anotei aqui mais, e tudo isso vai ser modificado pelo humor, como que essa pessoa está, se ela está depressiva ou não, e também muito importante é a questão da polifarmácia, porque no caso, de novo, da minha avó, ela toma um remédio para vertigem, que é a sinalizina, e esse remédio, se você usar por muito tempo, ele vai causar sintomas parkinsonianos, né? Então, a gente começou a estar preocupado com ela, porque ela começou a apresentar esses sintomas, sabe, de tremedeira, de não conseguir mexer, certo? Sabe, de perder o movimento mais fino das mãos. E se você não levar em conta essa polifarmácia dela, você já, ela tem Parkinson, né? Então vou começar a tratar de novo, colocar mais coisa. Então eu acho que, para mim, a AGA avalia como que a pessoa funciona e como tudo que está em volta dela influencia nesse funcionamento dela.
Muito bom. Mas, tipo, olha, voltando na questão da direção, por exemplo, usando a Bia como exemplo, a Bia dirige, aí ela chegou no meu consultório, tá mais idosa, aí ela parou de dirigir. Isso pra mim é um dado clínico relevante. Aí na Agar seria irrelevante? Seria relevante, né? Sim, não, Sim, mas mas aí aí teria que, por exemplo, assim, perguntar por que que parou de dirigir? Foi escolha sua? Estava acontecendo alguma coisa para você parar? Tipo, começou a ficar com vertigem, se perdia no meio do caminho, que aí é outros aspectos também que entram. Fala, Bia. Não, eu ia comentar que, por exemplo, uma coisa que eu percebi é que eles falam ali que não é para diagnosticar, né? É uma avaliação que a gente vai estar fazendo realmente para ver esses parâmetros e as limitações desse paciente. Então, eu acho que essa pergunta do Frank vai nesse sentido. Eu não estou ali esperando que eu chegue com meu parente e ele saia dali com 30 doenças, 30 patologias que ele não tinha, teoricamente diagnosticado. Mas é para a gente abrir os olhos do que a gente pode fazer para que a qualidade de vida dele se mantenha. Então, eu acredito, não sei, né? Foi a minha interpretação, assim. Eu acredito que ela vá mais para esse lado, né? E foi uma coisa que eu achei importante, que eu até tinha lido já, mas não tinha me saltado tanto aos olhos isso, né? Que a avaliação ela não vai ser tanto para vai chegar lá e vai diagnosticar com 30 doenças. É para a gente prestar realmente atenção no que a gente pode fazer para esse idoso. Tentar melhorar as condições que já estão, de repente, limitando a autonomia e a independência dele, né? Que a gente tem que lembrar que é importante os dois ali nesse caso. E também o que a gente pode fazer para que ele mantenha a autonomia e independência por mais tempo. Justamente, eu entendi isso também, que aí a gente faz essa avaliação justamente não em momento nenhum ali também ele traz essa questão de fazer diagnóstico de doenças, porque justamente ele traz essa questão das condições geriátricas, né? Que não são doenças, porque não estão relacionadas a um órgão-alvo, não é tipo insuficiência cardíaca, diabetes, não está relacionada a um órgão específico, a um sistema específico. Geralmente são aquelas coisas que a gente diz é normal isso no idoso. É normal o idoso estar andando devagar, é normal o idoso começar a ter incontinência, que aí já entra naquelas síndromes que a gente já discutiu em outro momento também, que são aquelas coisas que não são normais, são condições geriátricas que a gente tem que manipular o máximo que a gente consegue ali para manter, como a Bia falou ali, a autonomia, a independência, o conforto da vida do idoso, porque tem várias dessas condições que são extremamente desconfortáveis, a gente já viu em umas discussões, que acaba atrapalhando a vida do idoso, por exemplo, um componente físico, a incontinência urinária. Quando ela não é manipulada ao máximo que pode para oferecer mais conforto, ela vai trazer muitos problemas afetivos e sociais, a gente já viu isso. Que a pessoa pode ficar com vergonha de sair de casa porque fica pingando urina todo tempo, ela vai se isolar. As quedas, a gente viu bastante isso, o medo da queda, caiu uma vez, traz problemas lá, traz isolamento, porque o idoso para de querer se movimentar, para de ir nos lugares. Então, é identificar essas condições, não é fazer diagnóstico, ao meu ver, bem como a Bia falou, é identificar para manipular isso aí, então avaliando esses diferentes componentes, né? Que vários deles a gente já falou nos nossos encontros, né? Alguns físicos, alguns cognitivos, inclusive ali ele traz a questão da espiritualidade, que também seria uma coisa que deve ser avaliada na AGA, a questão ambiental, que a gente já viu também, que influencia muito na vida do idoso ali, a gente viu bastante isso no encontro de quedas, mas obviamente tem várias outras coisas ambientais ali, além da questão de com quem ela mora, as relações sociais, da família e tal, que influenciam e podem acabar gerando condições geriátricas, que muitas vezes não necessariamente vão ser permanentes na vida do idoso, né? Se elas forem identificadas, não diagnosticadas, né? Nesse caso, se elas forem identificadas pelo profissional, podem muito bem ser adequadas ali e acabar melhorando a vida do idoso. Mas que por muitas vezes, como a gente sempre fala, a questão do isso é normal em idoso,
a gente acaba não levando em consideração, deixando de lado, e aí isso acaba ficando mais carente na consulta com um profissional que não tem essa visão, né? Não digo que todo mundo que vá atender um idoso tenha que aplicar água, né? Geralmente isso vai ser feito pelo geriatra ou gerontólogo, mas que esse conhecimento da água deveria muito estar em todas as especialidades. Nem que seja focar um pouquinho mais ali, pode focar na sua especialidade, mas eu acho isso muito relevante, que deveria ser incluído, sabe? Não sei como, mas deveria ser particularizado, assim, o paciente idoso nas especialidades, né? A partir da água, para justamente identificar essas condições geriátricas. Essa questão ambiental, inclusive, é uma das coisas avaliadas. Inclusive, a AGA, muitas vezes, é realizada na casa da pessoa, ela é realizada a domicílio. E isso traz, tipo, muita vantagem, porque o médico ou a pessoa que estiver aplicando pode ver ali quais são os fatores que realmente têm que ser modificados, ou que está legal, que nem a gente viu naquela atividade de quedas. E como eu falei ali antes, que fica muito complexo para a gente entrar em todas as partes, né, da estrutura da AGA, a gente trouxe esse slidezinho aí, que depois eu vou disponibilizar para vocês, é um material da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, muito bom. É um slide que eles colocaram lá, que é permitido o uso e tal, que é um resumão, assim, sobre a água, muito bom mesmo. Tem vários pontos bem relevantes, ele amplia um pouquinho mais alguns pontos ali daquele material que a gente mandou, que a Clícia mandou para vocês. Muito bom mesmo. E eu vou mandar ali para vocês darem uma olhada depois. E daí entra nessa questão da estrutura, né? Que é, como a gente vem falando desde o início, é a avaliação de diferentes aspectos, avaliando ali o estado funcional, como o Frank falou bastante ali antes, a questão da saúde mental, funcionamento social, que é muito importante, que acho que frequentemente é deixado de lado essa questão do funcionamento social. E aí, as condições médicas são uma parte da estrutura da água, não é o foco, né? Como a gente sempre costuma trazer numa consulta, por exemplo, a comorbidade, a doença, é o foco, geralmente. E aqui ela não é mais o foco, ela é só mais uma parte, né, do que a gente vai estar avaliando. Inclusive, eu achei nesse livro aqui, no apêndice que tem no final, vários desses tópicos que estão aí, que seria como que avalia, e depois eu mando para todo mundo lá no grupo, vou digitalizar e mando, que é bem legal. Alguém quer comentar alguma coisa disso aí, dos componentes, da estrutura? E aí, essa parte aqui que eu achei muito interessante, que o livro traz, os slides esse da SBGG trazem, que no início, assim, eu estava lendo, e as várias vezes que a gente citou, assim, nos encontros, eu nunca tinha parado para pensar e não tinha ido pesquisar se eu achava que poderia ser uma coisa, assim, que deveria ser aplicada para todos os idosos. E ela é? Quem se predispõe a responder? Vai, Carlos. Uai, porque. Olha, eu acredito que sim, assim como você tinha dito que isso poderia ser incluído em qualquer área, sempre seria interessante de se avaliar o máximo possível dos idosos, não tenho certeza. Vai, sabe? Eu concordo com o Carlos, em parte, assim, porque eu acho que, quer dizer, eu concordo totalmente. Eu acho que deveria, sim, ser aplicado, mas eu acho que na prática é muito diferente, assim, justamente por alguns pontos que a gente já tinha comentado, tipo, o tamanho da consulta, né? Nem sempre tu vai estar ali podendo demandar aquele tempo todo, ou tu vai ter como marcar uma outra consulta, que nem o Michel estava comentando, né? Que a avó dele ainda marcou outra consulta para continuar. Eu acho que talvez na prática
a gente tem um pouco de restrição quanto a isso, mas deveria sim ser aplicada. Mas eu acho que acaba não sendo viável ser aplicada em todos os casos. Aí acaba sendo aplicado mais assim em situações. Eu acho que ali até no trechinho que a gente leu, né, do livro, falava alguma coisa assim de. Eu agora não lembro os casos que ele citava, mas citava, acho que idoso que passou por alguma cirurgia. Ele citou umas duas coisas, assim, mais específicas e mais, não graves, mas, assim, situações mais delicadas em que teria que se aplicar o AGA, né? Mas, sim, teria que ser para todos, mas não... Enfim, eu já repeti 3 vezes a mesma coisa, mas é só para ressaltar a ideia que eu acho que é. Eu discordo. Eu acho que não serve para todos, justamente porque no material diz que o método ali, nos métodos científicos, ele diz que, claro que ele é eficaz em algumas situações, diminuir o número de mortalidade, diminuir melhor a capacidade de várias coisas, mas ele deixa claro ali da dificuldade que o método tem de ser aplicado em condições ambulatoriais, né? Então ele tem um padrão específico ali, quando ele deve ser aplicado, né? Quando que ele deve ser utilizado, que é, né, como já botaram no chat, acima dos 80 anos, comorbidade, transtorno, psicossociais, condições geriátricas identificadas e tudo mais ali. E eu acho que não se enquadra para todo mundo, mas ele tem uma alto índice de efetividade em pacientes hospitalizados, com capacidade funcional. Ele tem um perfil que ele deve ser aplicado. E eu acho que para todos, sem exceção, eu discordo. Tinha alguém antes que eu? Tá. Eu também eu vou mais na linha do Frank, assim, eu pelo menos tinha entendido que por ser uma avaliação custosa, né, e que demanda muito tempo dos profissionais, ela teria que ser um pouco mais direcionada, né, principalmente para esses grupos que eu entendi que se beneficiariam, porque de uma maneira ou outra, se a gente pensar também, né, acho que a Sandra Eblin está dentro da minha cabeça desde dessa semana por causa da aula. Tem a questão dos custos, né? Ainda que não foi ela que deu a aula, mas tem a questão dos custos. Se a gente pensa numa equipe multiprofissional ali, eu tenho muitos custos para estar avaliando um paciente só. Ainda que essa avaliação, às vezes, ela vai me gerar menos custos se esse paciente tiver, de repente, alguma gravidade do quadro dele, né? Se de repente ele tiver uma internação. Então, assim, por isso que é a questão da gestão, a questão da gestão de casa, a questão de gestão de clínica, a questão de gestão como um todo, né? A gente tem que avaliar, o mundo ideal seria avaliar todos os idosos, mas a gente não, pensando assim no sistema do SUS, né? A gente não tem verba, não tem tempo, não tem profissional também para isso. É a questão, né, da utilidade da AGA, né? Porque não é todos que vão se beneficiar dela. Então, tem aquelas condições específicas ali que o texto traz, né? Por exemplo, como alguém falou ali no chat, maior de 80 anos, doenças crônicas como ICC, câncer, transtornos psicossociais. Quando a gente já sabe que tem alguma condição ali que vá se beneficiar desse manejo que a AGA pode proporcionar, né? Nos slides da SBGG ali que ele traz, ele fala que vai... peraí, deixa eu achar aqui. Que a AGA, antes dela ser aplicada, ela tem que passar por um processo de identificação dos idosos que realmente vão se beneficiar pela aplicação dela. Então, justamente para fazer essa seletividade que a Bia está falando ali, porque realmente, se a gente parar para pensar, seria bom todos terem. Mas se a gente tiver uma consulta geriátrica e gerontóloga adequada, a gente vai conseguir fazer aquele manejo mais simples a partir da consulta tradicional, com anamnese, um exame clínico geral, assim, né? E a partir dessa consulta direcionada do idoso, verificar a existência, a necessidade de fazer uma AGA
que vá, de fato, beneficiar aquele idoso, né? Vai, Cris. E eu acho também que quando eu vi a lista assim das pessoas que iriam se beneficiar, eu percebi que, por exemplo, maior de 80 anos já são casos que têm uma vulnerabilidade muito maior. Multicomorbidade, que é quem tem duas ou mais doenças crônicas. Aí tem pessoas que vivem sozinhas, pessoas que têm queda, ou então começou a perder peso, polifarmácia, que são coisas que quando elas começam a se juntar, e a gente vê que é muito comum elas se juntarem, um idoso mais de 80 anos, que toma mais de 5 remédios, tem um monte de doença, e começa a ficar confuso você saber se aquele tratamento que você está fazendo ele está sendo efetivo, se aquilo realmente vai ser a melhor coisa para ele ou não. E quando você vê que está ficando muita coisa, aí eu acho que o AGA ele é bem bom, sabe? Porque por ele ser complexo desse jeito, ele clarifica bastante as coisas. Ele coloca tudo no lugar, tipo assim, olha, realmente isso aqui tá precisando de uma maior atenção, tal. Que nem você falou, não é diagnóstico, é ver o que eu vou dar mais atenção agora, o que tá realmente precisando, vou ter custo para gerir isso, porque pode ser que, por exemplo, uma das doenças que o idoso tenha seja depressão, só que ele está desenvolvendo outras coisas que, por exemplo, sintomas de delírio, e isso nem foi diagnosticado, sabe? E aí está se gastando muito dinheiro com antidepressivo, não está sendo eficaz, sendo que se realizasse a AGA, ia perceber que poderia, sei lá, mudar o medicamento, ou então colocar outro medicamento que realmente fosse eficaz. E acho que é isso. Não sei se ficou confuso, mas o meu entendimento foi isso. Então, acaba sendo isso. A AGA não é para todos. Ela é para quem vai se beneficiar, tem vários estudos ali que trazem essa questão de direcionar, né? Realmente acaba sendo ideal a gente focar para alguns idosos que estão mais suscetíveis a essas condições, que tem maior probabilidade de a gente conseguir identificar essas condições geriátricas, né? Então, enfim, o objetivo, né, da AGA, como a gente viu durante o encontro, vai ser detectar, não diagnosticar, como a Bia falou, as incapacidades e as desvantagens, né, que o idoso está tendo ali na vida dele, e, por fim, fazer um planejamento terapêutico, como o livro traz ali, a médio e a longo prazo, né, e também fazer a reabilitação, um planejamento terapêutico que foque na reabilitação do idoso, não só não fixo, né, em tratamento medicamentoso, fazer diagnóstico de doença específica, mas manter e recuperar ao máximo a capacidade funcional do idoso, né? Em vários momentos a gente falou da questão da capacidade funcional. Eu acho que um dos aspectos mais importantes da AGA acaba sendo esse. E é muito importante, porque quantas vezes a gente ouve os idosos falando que se sentem inúteis, que não conseguem fazer nada, e isso aí tem um impacto na vida toda. A gente sabe que o emocional acaba tendo um impacto na imunidade, acaba tendo um impacto em todos os aspectos da vida. E essa questão acaba virando um ciclo, um efeito dominó, que ele não consegue sair daquilo ali, de um sentimento de inutilidade que acaba não sendo manejado por nenhum profissional da saúde, né? Se ele não tem um atendimento adequado. Então, a gente tem que ver quem é que vai se beneficiar mais. Ali, acho que o livro traz da questão das multimorbidades, né? Que acaba sendo muito importante a gente ver isso, e isso é principalmente pelos idosos mais idosos, ali acima de 80 anos, porque, querendo ou não, com o passar da idade, vai acumulando mais comorbidades, né? Então, por isso, acaba que eles são os dos mais beneficiados. Ou aqueles com menos idade, mas que têm algum diagnóstico de câncer, algum distúrbio psicossocial, psiquiátrico e tal, que aí acaba sendo mais benéfico, né? Eu fiquei com muita vontade de ler mais a respeito e da questão ali da aplicação mesmo, como o Frank falou ali, dos instrumentos. Espero que a gente consiga fazer algum outro encontro e, se Deus quiser, alguma prática sobre isso,
que deixe mais palpável para a gente, né? Porque acaba ficando muito no mundo das ideias, porque é uma coisa muito ideal, né? A fazer tanto a consulta geriátrica, gerontóloga, ela tá no mundo das ideias muito, né? E a AGA parece que é uma coisa mais inatingível ainda, né? Porque o Michel ali trouxe o exemplo da avó dele. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido, ou que eu ouvi alguém falar que realmente passou por uma consulta assim. Até então, eu só sabia que existia. E até parar para ler o material, eu realmente só sabia que existia. Eu sabia que era uma coisa, né? Avaliação geriátrica ampla. Mas não tinha parado para ler também, e olha que a gente está numa liga de geriatria, né? Então, é muito bom saber que tem alguns profissionais que estão realmente fazendo isso, que fazem isso. E a gente, a partir disso, a gente percebe da importância, né? Cada vez mais da integralidade, né? Do atendimento que a gente tem que ter a todas as pessoas, principalmente a população idosa. O que mais vocês têm para falar? É os guri. Gostaram do tema? Então, ficaram curiosos mais? Já tinham ouvido falar bastante? Ou já tinham estudado a respeito? Então, Eu, fala, Beth. eu só ia falar que eu tinha lido bem pouquinho, assim, ali para fazer o programa da rádio, né? Tinha visto por cima, assim. Não que agora eu tenha super aprofundado, né? Porque a gente deu mais uma pincelada, continuo não aprofundando. Não, mas já deu uma. Já deu para entender melhor, né? E ir um pouco mais a fundo, discutir um pouco mais sobre isso. Achei muito interessante, adorei a discussão. Parabéns, meninos, pela organização também. Vai, Eu ia comentar, isso que a Sabri falou ali no dia que a gente foi que foi eu e a Sabri, né? Se eu não estou enganada. Eu tinha uma questão, né, que abordava. Só que, por exemplo, esse lado, quando estava fazendo ali o material, esse lado de não ser uma avaliação para diagnosticar em si, eu não tinha pegado esse sentido, sabe? E aí eu acho bom a gente ir se aprofundando e entendendo como um todo, né? Porque eu achei bem importante, assim, a gente pegar como temática. E eu acho que até é legal a gente, de repente, pensar em abordar esses assuntos separados, né? O restante, assim, mais aprofundado, separar. O que for mais teórico, de repente, a gente faz pelos encontros. E o que der pra gente fazer uma aplicação, nem que seja entre a gente mesmo, um aplicando os exames no outro, a gente tenta fazer, né? Tem o pessoal ali do projeto ali da Físio, né, eu acho, eu não sei, com o pessoal idoso, pelo menos tinha antes da pandemia, que eu sei que o pessoal idoso ia até a faculdade, fazer umas atividades, eu não sei direito como que é. Aí não sei se de repente daria pra gente, agora com a retomada das atividades, de repente fazer parceria com esse grupo, então. E até ali no SESC tem um espaço ali da sala de ginástica que a gente pode usar. Só que a gente teria que dar uma treinada antes, né? Como a Bia falou. Acho que a ideia da gente treinar na gente mesmo acaba sendo bastante útil antes da gente fazer de fato com alguém. Mas é bem possível da gente conseguir fazer ali também com o pessoal do SESC. Esse grupo da Físio aí, a gente lembra, não sei se era Físio ou Educação Física, que eles tinham lá, eles iam semanalmente lá, né? A Maria sabe do que é esse grupo aí. A Maria não tá hoje aí, mas a gente vai ver também se eles estão retornando, né? Eles devem estar começando a voltar agora com essas atividades. Mas espero Eu que... acho. Desculpa, eu acho que eu sei qual projeto vocês estão falando, que os idosos, né, eles vão uma vez por semana, e aí os estudantes da Físio lá, eles aplicam os exercícios nessas pessoas. Eu não sei se é o mesmo, né, que vocês estão falando, é com o professor Nelson, é através dele, é o projeto dele, né, de extensão. Mas Isso, eu não sei qual que é mesmo, Grazi, porque eu só vi o pessoal ali, os idosos entrando e saindo do ônibus. Isso, então deve ser. Então deve ser. Deve ser. É a cinesioterapia neles que aplica.
E aí eles vão uma vez por semana, mas ele não tem ainda o projeto em vista por conta da pandemia, né? Mas parece que vai abrir essa inscrição de novo a recém. Depois tem não sei se vocês ouviram falar no Instagram, Doses da Pandemia também, é pela Físio também, uma professora da fisioterapia. Agora não me lembro o nome. Como é que Procurar tá. isso aí. Fala muito dos idosos, né, durante a pandemia. Se eu achar, eu compartilho com vocês no Zap. Obrigada. Não, realmente espero que a gente consiga fazer alguma coisa. As coisas estão voltando e eu espero que a gente consiga. E realmente a ideia da Bia ali, da gente trazer separado essas temáticas, porque é muito conteúdo, é muito complexo. Um encontro não tem, a gente viu bem por cima agora, e ver toda ela é muito difícil. Fora que tem vários métodos de aplicação, né? Tem uns que ele fala ali que são mais resumidos que o outro, mais direcionado, então varia bastante, realmente é bastante complexo para ver tudo num encontro só. Eu particularmente gostei bastante da temática. Espero que vocês tenham aproveitado também, tenham se interessado um pouco também. Obrigada, bom retorno a todos nós, que agora a Unipampa em seguida já está entrando em férias, na realidade, né? Das férias das teóricas.